permita que suas palavras, seus hábitos ou suas ações levem você para baixo. Nunca pronuncie palavras de fracasso, de derrota e desalento. Pare de falar dos seus fracassos já. Ninguém está interessado no que você não pode fazer, e sim no que você pode. Concentre-se nisso e esqueça o restante. Pare de resmungar, de se queixar, de se lamuriar. Chega de falar das suas mazelas. O mundo está farto disso. Mude agora. Pare de enxugar a água e feche a torneira. Nunca permita que as palavras dos fracassados, de desencorajadores, desanimem você. Afaste-se deles. São apenas vermes que se arrastam ao invés de voar. Comumente, tais pessoas podem ser da sua própria família, pois as pessoas que nos amam são, certas vezes, as que mais nos desanimam. E embora não façam isso por mal, nos prejudicam. Lembre-se que amar não significa compartilhar fracassos conscientemente. Ame-os, ore por eles, mas não se deixe influenciar negativamente. Busque as pessoas de ânimo forte e vivo e junte-se a elas. Comece a falar das suas vitórias e conquistas. Ore a Deus, peça sabedoria, porque vida Ele já lhe deu. Pare de chorar e comece a trabalhar. Chega de reclamação. É tempo de ação. Mude suas palavras para que seus resultados sejam diferentes. Mude seus hábitos, mude sua forma de viver. Transforme a sua vida. Ela lhe foi dada para fazer o que você quiser. Afinal, você tem o livre-arbítrio. Quando você plantar tudo o que já lhe foi dado, você começará a colher tudo o que lhe foi prometido. O que entra pelos seus olhos e ouvidos se aloja em seu coração, determinando o que existirá em você. Seu futuro lhe espera e ele é de persistência, não de desistência. Lei das palavras. Ela é a força magnífica capaz de criar seu futuro trazendo-a à realidade. Aqueles que a usam são mudados para sempre e de uma forma poderosa e construtiva. O estudo da Bíblia nos mostra que Deus criou todas as coisas através de sua palavra. Palavras criaram o mundo em que vivemos, e palavras criam o seu mundo particular. As palavras têm um custo altíssimo, inimaginável. Só ao ser humano foi dado o privilégio da linguagem verbal. Nenhum outro ser o possui. Isso nos torna criadores também, pois o doador da vida nos deu esse poder. O resumo dessa lei é o seguinte: tudo que você fala se torna realidade em sua vida, inclusive doenças e saúde. Suas palavras determinam o tipo de vida que você tem e que constrói para si e seus amados. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 18, 21. Suas palavras definem como as pessoas lhe enxergarão nos lugares que você frequenta e o quanto elas estarão a seu favor contra você. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o tolo passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua parecerá que possui discernimento. Provérbios 17, 27 e 28. As palavras aproximam as pessoas ou as afastam. Muitas guerras ocorreram por causa de palavras, e as negociações de paz sempre ocorreram quando homens sentaram para dialogar. As palavras podem ser a ponte que leva ao seu futuro ou o abismo que manterá você distante da alegria e do triunfo. Suas palavras expõem seu verdadeiro caráter e motivação. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Lucas capítulo 6, versículo 45. Suas palavras significam muito, suas conversas têm uma importância imensa e profunda. Mas eu lhes digo que vós haveis de dar conta de toda a palavra útil que tiverem falado, pois por vossas palavras sereis justificados, e por vossas palavras sereis condenados. Mateus 12, 36, 37. Suas palavras mudam o ambiente em que você vive e definem quanta paz ou problemas você terá. Os lábios do tolo entram em contendas,
e a sua boca clama por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Provérbios 18, 6, 7. Como muitas pessoas usam mal esse poder, como causam infelicidade para si próprias e aqueles que vivem ao seu redor, é comum ouvirmos pais e mães usando essa lei de forma inadequada e construindo infelicidade para os seus filhos. Eis alguns exemplos. Você nunca será nada na vida. Você é muito fraco. Somos pobres. Filho, esqueça esse sonho, pois ele está fora do seu alcance. Você sempre foi assim, é a sua natureza, filha, e não adianta lutar contra isso. A vida é assim, não adianta insistir, uns ganham e outros perdem. Nossa família é feita de perdedores. Isso não é para gente como nós, filho, esqueça. Se a criança ou o jovem ouvir isso e acreditar na fase adulta, passará a repetir isso sobre si mesmo e para si mesmo anos depois repetirá essas palavras para os próprios filhos, propagando um ciclo de fracasso que durará por séculos. Em todos os lugares onde você for, vai ouvir pessoas construindo destinos infelizes para si mesmas, potencializando suas limitações e bloqueios e, ao mesmo tempo, minimizando sua capacidade de crescimento interior. Vejamos alguns exemplos. Eu sou esquecido. Minha memória é péssima. Sou assim, nada posso fazer. Isso é muito difícil de conseguir. Eu não posso. Não sei, acho que não dá. Isso não é possível, é inalcançável. Eu não tenho talento, jamais conseguirei isso. Cada um nasce para uma coisa, vender não é o meu forte. A situação do país está crítica, o dinheiro sumiu do mercado. Muitas empresas vão quebrar este ano. Sabe qual é o meu problema? Eu estou com uma dificuldade. Mude seu vocabulário já. Comece a traçar hoje uma nova rota, mais prazerosa, mais rica e feliz, mais próspera e extraordinária para a sua vida e para a vida das pessoas que você ama. Altere suas frases, crie um vocabulário mental que faça você crescer interiormente, que aumente a sua sabedoria e seu nível de paz interior. Pare de revelar suas fraquezas e concentre-se nas suas fortalezas. Pare de mencionar suas limitações para todos e fale seus pontos fortes. Ao invés de viver falando sobre o que você teme, fale do que deixa você forte, seguro. Deixe de mencionar o que lhe irrita e troque pelo que lhe deixa sereno, em paz. Troque as palavras e frases enfraquecedoras que você costuma usar por outras que sejam fortalecedoras. Logo abaixo, relacionei uma pequena lista de palavras e frases que operarão maravilhas em sua vida, se você se dispuser a usá-las. Substitua essa palavra problema por questões. Substitua a palavra dificuldades por desafios. Obstáculos por etapas, difícil por desafiador, complicado por requer melhor planejamento, não posso por nunca tentei até hoje, é impossível por preciso de mais informações sobre isso, não tenho talento por ainda não pratiquei o suficiente, esse não é o meu forte por nunca me dediquei a isso. Não vai dar por me dê mais tempo e eu consigo. Não sei fazer por me mostre como e eu conseguirei. O eu sou assim por eu era assim, eu estava assim. O não sei não por certamente que sim. O estou tentando por melhorei muito. O vai indo por vou cada vez melhor. O meio lá, meio cá, por vou melhorando a cada dia. O mais ou menos por estou ótimo, magnífico. O estou correndo atrás do prejuízo por nunca estive tão bem. O eu odeio vermelho por eu prefiro amarelo. O eu não gosto de verde por eu gosto mais do azul. O você errou por houve um erro.
O bateram no meu carro por eu bati o carro. O trânsito é uma droga por o trânsito fica ruim às vezes. O seu burro por você pode ter errado, mas você não é um erro. Lembre-se que grandes milagres já começaram com uma simples conversa. Seu futuro será decidido pelo que você tem disposição para alterar. Use suas palavras para criar o trabalho que você almeja, a vida que deseja, o relacionamento amoroso que busca, o salário que lhe fará feliz. Use suas palavras para mudar a vida das pessoas para melhor, construir pontes entre as pessoas, produzir riquezas emocionais em seu coração, abrilhantar seu raciocínio e aumentar sua sabedoria. Na língua portuguesa existe a palavra bem-dizer, do latim benedicere, que significa falar bem, abençoar, colocar bênção sobre. Fale bem do seu emprego, do seu líder, do seu carro, do seu cônjuge, dos seus filhos, da sua rua, da sua cidade, dos seus amigos, da sua empresa. Fale bem das pessoas, das coisas e do clima. Comece hoje a planejar o seu futuro, pois é lá que você vai viver por muito tempo. Faça isso agora, senão ele não estará lá quando você chegar. Seu futuro, ele espera, ele é de vitórias, não de derrotas. Pronto, agora que você já conhece os alicerces, podemos prosseguir em nossa jornada de conhecimento e autoconhecimento. Seja bem-vindo ao seleto grupo das pessoas incomuns. Antes de prosseguir, assuma o compromisso de mudar algo em sua forma de agir, falar e pensar. Isso fará toda a diferença. Dinastia 1. Shin, verdade. Reencontro com o guerreiro interior. Neste capítulo estão demonstradas 10 ferramentas para lidar com todos os tipos de pessoas, especialmente as mais difíceis, como fofoqueiras, invejosas, críticas, intrometidas, maledicentes, parentes chatos, visitas indesejadas, folgadas, parasitas, aproveitadoras, agressivas, tóxicas, negativas, narcisistas, negativas e autoritárias. São atitudes que você já conhecia muito bem quando era criança, pois as crianças nascem com uma programação específica, serem pessoas felizes. Entretanto, à medida que você crescia, ia desaprendendo e esquecendo todas elas, pois observava os adultos e com isso passou a copiar os padrões de comportamento deles. Ao tornar-se um adulto, você as esqueceu por completo e seus resultados na vida decaíram. Por isso chamo essa dinastia de reencontro com o guerreiro interior. A partir da leitura e do uso das ferramentas aqui descritas, você voltará a ouvir nitidamente a voz do guerreiro interior em sua mente, e seu nível de autopoliciamento vai crescer bastante. Seja bem-vindo de volta à grandeza. As pessoas não se importam com o quanto você sabe, até saberem o quanto você se importa com as pessoas. 1. A sabedoria do Esopo. Diz a lenda de Esopo, que foi um escravo de rara inteligência que servia na casa de um conhecido chefe militar da antiga Grécia. Certo dia, seu amo estava recebendo um militar ilustre para um almoço e ambos falavam sobre virtudes e defeitos. Questionado por seu patrão e o convidado sobre as virtudes do mundo, Esopo disse que a maior virtude da terra estava à venda no mercado e pediu licença para ir comprá-la. Com a devida autorização do seu amo, Esopo saiu e, dali, alguns minutos, voltou carregando um pequeno embrulho com vários pedaços de língua. Ao ter que dar explicações ao chefe, Esopo disse: a língua é, realmente, a maior das virtudes, e com ela podemos consolar, ensinar, esclarecer, aliviar e conduzir. Pela língua, os ensinos dos filósofos são divulgados, os conceitos religiosos são espalhados, as obras dos poetas se tornam conhecidas de todos. Admirado, o patrão pediu-lhe que falasse sobre o pior defeito do mundo.
Novamente, Esopo foi ao mercado e voltou com outro pacote, exatamente igual ao primeiro, e eis a sua explicação. Do mesmo modo que a língua bem utilizada se converte numa sublime virtude, quando relegada a planos inferiores, se transforma no pior dos vícios. Através dela, tecem-se as intrigas e as violências verbais. Através dela, as verdades mais santas, por ela mesma ensinadas, podem ser corrompidas e apresentadas como anedotas vulgares e sem sentido. Através da língua, estabelece-se as discussões infrutíferas e os desentendimentos prolongados e as confusões populares que levam ao desequilíbrio social. Somos os únicos seres na criação que possuem a capacidade de falar. Cada palavra que falamos produz um efeito em nossa vida e na vida das pessoas ao nosso redor. Palavras criaram o mundo. Palavras criam o seu mundo. Ainda hoje, devemos usar esse poder com muita responsabilidade, pois a lei da transformação diz que palavras se tornam pensamentos, que definem sentimentos, que se transformam em comportamentos e que determinam resultados. No seu viver diário, jamais critique uma pessoa, de forma alguma. Alguém escreveu que a crítica é o modo mais rápido e eficaz de destruir as ambições de uma pessoa. Algumas pessoas acreditam que existem dois tipos de crítica, construtiva e a destrutiva, mas enganam-se terrivelmente. Esse engano produz a miséria em suas próprias vidas e na das outras pessoas. A crítica só destrói, nada mais. Se você não acredita nisso, sugiro que consulte um dicionário e busque o significado das palavras criticar e construir. Você verá que elas jamais poderão ser usadas juntas. Se você criticar uma criança por um certo tempo, dependendo do tipo de mente que ela tenha, pode destruir seu futuro para sempre, ou torná-la arredia e trancada em si mesma. Se você criticar seu cônjuge, conseguirá que o relacionamento entre vocês dois fique cada vez mais complicado, além de destruir a pessoa, pouco a pouco. Se você criticar seus empregados regularmente, conseguirá que eles fiquem cada vez piores naquilo em que erram hoje, pois os estudos com seres humanos provam o que é reforçado verbalmente se acentua cada vez mais, seja algo positivo ou negativo. Como pessoa, dia a dia você se torna aquilo que fala. Como pai, mãe, professor e líder, você torna as pessoas aquilo que diz sobre elas e para elas. Portanto, jamais critique. Pare de criticar e apontar o dedo para as pessoas. Pare de falar sobre o que elas não são ou não fazem. Pare de olhar o lado negativo das coisas. Para criticar alguém, você não precisa usar o único dos bilhões de neurônios que o Criador lhe deu. As palavras que saem da sua boca mostram o tipo de pessoa que você é e o que você traz em seu interior. Se você quer aconselhar alguém e lhe dar sugestões para que a pessoa melhore, pergunte antes se a pessoa deseja a sua opinião. Se quiser ser construtivo para uma pessoa, acrescentando algo positivo à vida dela, seja amável, sábio e oportuno. E fale tudo de forma a fazê-la sentir-se bem. Isso é construtivo, pois não chega nem perto de ser uma crítica. A crítica só destrói. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Lucas, capítulo 6, versículo 45. Tem vistos um homem precipitado no falar? Maior esperança há para um tolo do que para ele. Provérbios, capítulo 29, versículo 20. 2. Remoção de barreiras. Todas as vezes que você se aproxima de alguém e inicia uma conversa, uma barreira se forma no cérebro da pessoa e também no seu. Especialmente se for uma conversa relacionada à negociação, troca, mudança de opinião, vendas ou para estabelecer diretrizes sobre algo. Aprenda a remover essa barreira e melhore seus resultados, de maneira acentuada e rápida. Essa ferramenta pode ser usada de duas diferentes maneiras. 1.
começando toda a conversa de forma positiva, falando sobre um assunto positivo, fazendo o contrário do que a maioria das pessoas faz. Rejeite as conversas ruins, os assuntos negativos, as expressões limitantes, as conversas enfraquecedoras. Jamais inicie uma conversa reclamando do clima, do cansaço, falando de doenças, de mortes, guerras ou comentando sobre notícias negativas. Escolha um assunto ou uma notícia positiva e use isso o dia todo, em todas as conversas e lugares. Se você perceber que a outra pessoa tem a propensão de achar o lado negativo naquele assunto, reverta para o lado positivo de forma gentil, mas incisiva. Se ela insistir no negativo, insista mais no positivo, mas sempre de forma gentil, sem fazer parecer que a está contrariando. Se você perceber que a pessoa se banqueteia com assuntos podres, maus e destrutivos, encerre a conversa imediatamente, mas sempre de forma gentil. Não perca o seu tempo com os tolos. A Bíblia nos ensina: não fales ao ouvido do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Provérbios, capítulo 23, versículo 9. 2. Nunca perca uma chance de elogiar algo ou alguém. Elogie pessoas, atitudes e coisas, sempre onde quer que você vá. Observe as pessoas e verá que todas elas possuem características positivas e fortalecedoras, as quais a ignorância popular chama erradamente de qualidades. Se você usar as palavras qualidade e defeito, corre o risco de fazer julgamentos indevidos, pois, em muitos casos, isso é relativo e muda de pessoa para pessoa. O que é considerado defeito para alguém pode ser visto como qualidade por uma outra pessoa. Troque essas duas palavras por característica e acrescente a ela as palavras enfraquecedora ou fortalecedora. Elogie pelo menos uma pessoa, coisa ou atitude por dia, e em pouco tempo sua vida se alterará para melhor com tanta intensidade que você ficará surpreso. O elogio só é válido se for sincero, se vier do coração, e pode ser feito de diversas formas, como gestos, expressões faciais, palavras diretas, cartões, mensagens escritas, toques físicos, entre outros. Ele pode ser direto, dito para a própria pessoa, indireto, dito para outra pessoa, mas na presença da pessoa que você deseja elogiar, ou transferido, usando o veículo de comunicação indireta mais poderoso do universo, o fofoqueiro. Homens bem-sucedidos fazem diariamente o que os homens fracassados fazem ocasionalmente. Mike Murdock. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Provérbios, capítulo 16, versículo 24. A arte de ser diferente. Primeira parte. Atuação na rotina diária. A arte de ser diferente é tão importante que é considerada uma das colunas de sustentação do tema central deste livro. Ela é tão profunda e abrangente que precisa ser explicada em 3 partes ao longo deste livro. Mas o que significa, afinal, ser um escutador no mundo de faladores? O mundo está repleto de faladores compulsivos. A maioria das pessoas é assim. São como as matracas eletrônicas. Falam sem parar, sem pensar, emendam assuntos uns nos outros, sem se preocupar com quem está perto, sem respeitar o direito dos outros de não querer ouvir o que elas estão dizendo, ou o desejo deles de falar um pouco também. Além disso, muitas vezes são mal educados, grosseiros, rudes, infelizes, quebrando regras importantes e falando ao mesmo tempo que as outras pessoas. Se o seu desejo é obter sucesso na vida, seja diferente. Fale sempre menos do que deseja e menos que as outras pessoas. Seja um escutador no mundo repleto de faladores. Seja um intelecto forte no mundo repleto de mentes raquíticas. Seja um colosso humano no mundo cheio de vermes faladores.
Na comunicação falada sempre existem duas partes, o comunicador e o interlocutor. Algumas vezes você será o comunicador, ou seja, a pessoa que fala. Outras vezes você será o interlocutor, ou seja, aquele que escuta enquanto outra pessoa fala. Se você deseja ter amigos, conseguir muitos clientes, admiradores da sua pessoa e do seu trabalho e deixar portas abertas por onde passar, siga as orientações a seguir. Elas podem ser chamadas de as 7 leis de ouro. Sempre que estiverem falando com você, jamais interrompa outra pessoa, seja por olhar para outro lado, seja para escutar outra pessoa falando, seja para atender ao telefone. B. Jamais bloqueie a comunicação com gestos de cabeça e expressões faciais que revelem seu descontentamento ou discordância ou verbalmente. C. Jamais demonstre ansiedade roendo unhas, balançando as pernas, tamborilando os dedos, lambendo os lábios, soltando pequenos suspiros, pois a pessoa perceberá que você não está ouvindo e sim apenas esperando que ela termine para você poder falar de novo. D. Mantenha o fluxo da comunicação. Use o recurso da paráfrase, certificando-se de que está entendendo tudo o que é dito e estimulando a pessoa a prosseguir. O recurso da paráfrase é especialmente útil se você estiver lidando com uma pessoa prolixa, daquelas que usam 1000 palavras para dizer ou contar alguma coisa, quando poderiam usar apenas 50, ou que dão voltas e mais voltas e repetem sempre as mesmas coisas. Existem casos em que você é obrigado a ouvir, pois ou é importante naquele momento, ou trata-se de um cliente ou de uma pessoa amada. Ouça profundamente, depois com o tempo você aprenderá a escutar. Entretanto, saiba que o uso dessa ferramenta não obriga você a ser escravo das outras pessoas, nem a ter que aturar pessoas que tomam o seu tempo indevidamente e nunca conduzem a uma solução. Existem pessoas que nada nos acrescentam e ainda tentam retirar de nós o que temos. Se encontrar pela frente alguém assim, recuse-se a conversar, mas faça isso gentilmente. Sempre que você estiver falando com alguém, jamais fale o tempo todo. Resista à tentação. Fale um pouco e faça pausas. Seja breve e direto. Jamais fale somente sobre assuntos que você gosta ou que julga importantes. Lembre-se que os gostos das outras pessoas são diferentes e haverá sempre pessoas que não gostam do que você gosta. Deixe que os outros falem sobre o que eles gostam também. Jamais demonstre ser muito entendido em algo ou em tudo que estiver sendo conversado. As pessoas tendem a detestar e evitar sabichões e espertalhões por considerar que eles estão tentando ensiná-las, se colocando acima delas. Jamais demonstre ser mais entendido que outra pessoa. Aliás, se sobrar apenas uma opção entre ser visto como sábio ou parecer um pouco tolo, prefira a segunda opção. É muito melhor ser pseudo-tolo com portas abertas e acesso pleno do que um pseudo-sábio com portas fechadas e inimigos pela frente. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Até mesmo tolo passará por sábio se ficar em silêncio e se contiver a língua. Parecerá que tem discernimento. Provérbios, capítulo 17, 27, 28. 4. Nomes têm um significado especial. Um casal, muitas vezes, leva 9 meses ou mais para escolher o nome do seu filho que vai nascer. Anos se passam e de repente aparece alguém que se acha no direito de substituir aquele nome por um apelido. Outras pessoas ouvem isso e juntam-se aos primeiros, prosseguindo com esse pernicioso hábito, pois a mediocridade sempre aglutina pessoas de atitudes semelhantes, e um bando de imbecis sempre atrai outros imbecis. Jamais chame alguém por apelidos, a não ser que a pessoa peça isso a você especificamente. Existem pessoas que, quando são apresentadas a alguém, automaticamente passam a chamar aquele alguém pelo nome que ouviram outras usarem, ou escolhem por si próprios um nome que considerem mais fácil de lembrar,
Fuja disso. Jamais chame alguém por um nome qualquer, a não ser que a própria pessoa oriente você a fazer isso. A história do mundo está repleta de exemplos da imensa importância que os seres humanos dão a esse fator. Portanto, respeite-o. Jamais aceite andar com os tolos. Caso contrário, você colherá os mesmos frutos que eles e se tornará um fracassado. Seja diferente. As pessoas não perdem dinheiro e oportunidades nas grandes coisas, e sim na sucessão de pequeninas coisas que elas fazem ou que negligenciam. Sempre que conhecer uma pessoa, pergunte a ela como ela gosta de ser chamada, ou como ela prefere ser chamada, ou como você deve chamá-la. Algumas pessoas possuem nomes compostos, João Carlos, Carlos Alberto, Pedro Augusto, e preferem ser chamadas por apenas uma parte dele. Outras preferem ser chamadas pelo sobrenome, e há ainda os que preferem ser chamados por um apelido. Seja como for, chame a pessoa da forma que ela preferir e determinar. Além de tudo isso, entenda que nomes têm significados desde os tempos antigos. Eles são usados para criar futuros e abençoar pessoas. Nomes são palavras, e palavras liberam o poder que vem do alto, como nos mostra a lei da transformação e a lei das palavras. As mães israelitas, por exemplo, escolhiam com muito carinho e cuidado os nomes para os seus filhos e filhas. Elas desejavam que, mesmo nos momentos em que os repreendessem, a menção do seu nome atraísse as bênçãos de Deus. Vejam alguns exemplos dos nomes e seus significados. Daniel, Deus é o meu juiz. Israel, aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Ezequiel, grande profeta. Natanael, presente de Deus. Joel, adorador de Deus. Ismael, Deus o ouviu. Ivan ou João, Deus é gracioso. Seu nome tem um significado, o nome das pessoas também. Portanto, use-os com respeito. A grande diferença está nos detalhes. Um vinho pode custar 10 ou 20 mais vezes do que o outro, porém, por ser um pouco melhor. Porém, ele nunca será 10 ou 20 vezes melhor. Heitor Herculano de Paula, presidente da Azaleia. 5. Fuja dos holofotes. Existem 3 maneiras diferentes de aplicar essa ferramenta, mas todas elas apontam para a mesma direção e baseiam-se na mesma filosofia. Um dos erros mais graves e mortais cometidos pela maioria das pessoas é a preocupação em alardear os próprios méritos e qualidades, assim como contar aos outros, sem fazer uma pré-seleção, as suas conquistas, promoções e alegrias. Além disso, costumamos pensar, deduzir, subentender, achar, esperar ou ter expectativas que as pessoas mais próximas a nós, familiares, cônjuges, filhos, amigos, têm a obrigação de se alegrar com nossos êxitos. Isso geralmente traz problemas, tristezas e desalento, além de criar abismos entre nós e essas pessoas que nos são queridas. Entenda, enquanto é tempo, que pouquíssimas pessoas se alegrarão com o seu futuro quando ele chegar. E não é porque não amam você que eles agem assim. É apenas porque eles estão geralmente às voltas com as suas próprias vidas. Portanto, jamais ande por aí contando suas alegrias para todo mundo. Faça isso apenas com aquele pequeno grupo de pessoas que, quer sejam familiares, amigos ou não, se alegrem genuinamente com os seus triunfos. Quando você tiver uma ideia ótima, que após ser implementada vá trazer um resultado impressionante e que vá beneficiar muitas pessoas, não apenas você, não se apresse em tornar isso notório. Nem apresente a ideia de forma completa, pronta. Isso é perigosíssimo. O importante realmente é que você saiba que a ideia é sua. Quando você tiver uma ideia, mas precisar que alguém hierarquicamente superior autorize a implementação da mesma, apresente a ideia em pequenas partes, em pequenas sugestões espalhadas ao longo de vários dias. Talvez não tenha pressa. Se for o caso, se ocorrer naturalmente, deixe que a outra pessoa pense que a ideia é dela, pois
Pessoas tendem a gostar mais das próprias ideias do que dos outros. Troque o mérito pelo lucro. Aplausos não compram produtos ou serviços. Elogios não podem ser depositados no banco nem render juros. Tapinha nas costas e menção do seu nome no mural da empresa também não são aceitos por seus credores para o pagamento de suas dívidas. Quando alguém atribuir-lhe o mérito, caso ele realmente seja seu, aceite com reverência e carinho, agradeça humildemente e de coração, mas arrume um jeito de dividir isso com a sua equipe, esposa, filhos, outras pessoas que lhe ajudaram a conquistar aquilo. Entenda que ninguém faz nada sozinho nesse mundo. Se o mérito não for seu, rapidamente, mas de forma suave e polida, esclareça a quem ele realmente pertence. As pessoas irão respeitar-lhe muito por isso. Comemore seu sucesso com alegria, mas evite fazer isso em público, e se o fizer, que seja rápido. Quando estiver diante de outras pessoas, prefira falar mais sobre as vitórias e conquistas delas ou de outros. Essa ferramenta fará mais por você do que todos os esforços que você mesmo poderia fazer, tornando-lhe uma pessoa mais querida, apreciada, popular e com maior poder de influência. Quando fores convidado a uma festa, não te assentes em lugares de honra perto do dono da casa. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e, vindo que te convidou a ti e a ele, te diga, dá o lugar a este, e então, com vergonha, tenhas de tomar um lugar de menor honra. Mas, quando fores convidado, vai e assenta-te nos lugares de menor honra, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, venha e assenta-te perto de mim, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Lucas, capítulo 14, versículo 8, 9 e 10. Química emocional. Em todos os lugares onde você for, sempre encontrará pessoas das quais ninguém gosta. Seja porque elas são egoístas, ranzinhas, mal educadas ou ásperas ao falar. Seja porque elas são secas, fechadas ou mal-humoradas. Normalmente, tais pessoas, especialmente se elas ocupam o cargo mais alto que a maioria, são alvos de chacotas, críticas e desaprovação no grupo ao qual pertencem. Quando você estiver diante de uma situação ruim, em que haja uma pessoa dessas, você tem duas escolhas: agir como a maioria atacando, criticando ou se afastando da pessoa, ou usar a ferramenta aqui descrita para mudar a situação e a própria pessoa. Essa é a primeira ferramenta que coloco à sua disposição, que serve para mudar as pessoas que não gostam de você, ou das quais você não gosta. Existem duas diferentes vias para esta prática, as quais não precisam necessariamente ser realizadas juntas ou na sequência aqui demonstrada. Use a empatia. Pergunte a si mesmo: por que será que essa pessoa é assim ou age assim? E o que terá acontecido para que ela assumisse essa postura? Tais perguntas abrem espaço no seu cérebro para as mais variadas respostas, proporcionando-lhe um potencial de compreensão que é a chave para o acesso a tal pessoa, independentemente da sua personalidade e da dela. Coloque-se no lugar da pessoa e entenda que se você fosse ela, agiria da mesma forma. A habilidade da empatia só é desenvolvida por pessoas de mente aberta, coração dedicado e que buscam a excelência em tudo o que fazem. Criticar é fácil e julgar o comportamento alheio é ainda mais fácil. Mas nada vai ajudar você a crescer e ser feliz. Jamais julgue uma pessoa, mesmo que ela lhe pareça irritante. Você não tem esse direito. Existe um ditado popular que você deve conhecer: pessoas brilhantes falam sobre ideias, pessoas comuns falam sobre coisas, pessoas imbecis falam sobre outras pessoas. Use o maior poder do universo. Comece a tratar aquela pessoa
da mesma forma que você a trataria se ela fosse um amigo ou alguém que você estima e aprecia. Cumprimente-a sempre com cordialidade. Dê atenção a ela. Faça pequenos favores sem que ela peça. Convide-a para fazerem algumas coisas juntos. Abra-se um pouco com ela se houver espaço para isso. Despeça-se dela sempre que for embora. Ela pode até resistir no começo, mas você notará que, com o tempo, ela não terá outra alternativa que não seja devolver tudo o que recebe de você, e aquela casca vai se quebrando, dando espaço para uma situação totalmente nova e que produz ganho para ambos. A prática desta fantástica ferramenta abre portas, produz imensos resultados, altera destinos, remove barreiras, transforma corações e comportamentos e permite aos que o utilizam ir aonde as pessoas comuns jamais chegarão. Através da compreensão sobre as outras pessoas, nos aproximamos mais e mais do autoconhecimento. É impossível prejudicar alguém sem fazer o mesmo a si próprio. O contrário, portanto, é igualmente verdadeiro. E disse-lhes: atendei aos que ides ouvir. Com a medida com que lhe medirdes, vos medirão a vós. E ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis. Marcos, capítulo 4, Corrigindo, Marcos, capítulo 4, versículo 24. 7. Amplie sua compreensão. A ignorância popular está repleta de enganos, absurdos e armadilhas que fazem muita gente perder dinheiro e encontrar portas fechadas. Entre os maiores absurdos e enganos está um que se destaca: o conceito comumente atribuído ao termo inteligência. Por exemplo, se uma pessoa fala correta e fluentemente em público, tem boa memorização, possui diplomas e graduação escolar, e faz cálculos sem usar uma calculadora, as pessoas dizem que ela é inteligente. Porém, se alguém ao contrário não é bom em nenhuma dessas quatro coisas, é chamado de burro. Se você consultar o dicionário, verá que inteligência nada tem a ver com as escolas ou diplomas, nem com o desembaraço para falar em público, e sim com a agudeza mental, rapidez e facilidade para adaptar-se a novas situações e adquirir novos aprendizados. Além disso, só podemos dizer que alguém é inteligente se a pessoa adquiriu a prática, a arte de ser feliz. Pois como pode alguém ser chamado de inteligente se vive uma vida miserável, emocionalmente falando? Por acaso pode um homem ser intitulado inteligente por ser rico de dinheiro, quando por ser pobre de espírito ele acaba tirando a própria vida? Uma pessoa pode ser definida como inteligente se não consegue ter amigos e não tem uma pessoa para amar e ser amada por ela. Inteligência é mais que embalagem, é conteúdo. O cérebro humano utiliza 3 canais para o aprendizado e a percepção: visual, auditivo e sinestésico. Não existem pessoas burras. O que existem são pessoas que aprendem de formas diferentes. A escritora Dauna Markova, em seu livro O Natural é Ser Inteligente, afirma que existem 9 tipos diferentes de pessoas no que diz respeito ao aprendizado, pois em cada um dos 3 grupos anteriores existem mais 3 subdivisões. Assim, se você quiser ser bem-sucedido ao conseguir que as pessoas entendam o que você diz e façam o que você deseja delas, entenda que há 2 formas de usar esta ferramenta. Seja eficiente. Descubra como a outra pessoa entende e aprende. E use os meios adequados para transmitir o que você deseja que ela aprenda. Se ela for predominantemente visual, use desenhos, mapas, maquetes, modelos ou fotos. Se ela for auditiva, fale devagar e claramente, enriquecendo a conversa com detalhes e informações. Se ela for sinestésica, coloque-a dentro do processo, praticando com ela, deixando-a participar.
Você pode fazer a leitura do movimento dos olhos dela enquanto ela está lhe ouvindo. Se ela move os olhos para cima, é porque ela é visual. Pensa através de imagens. Se ela move os olhos para os lados, em linha reta, é porque ela é auditiva. Pensa através dos sons. Se ela move os olhos para baixo, é porque ela é sinestésica. Pensa através de sensações. Seja eficaz. Faça uma dramatização das suas ideias e objetivos, mostrando o que deseja e despertando nela sentimentos. Pois todas as pessoas, independentemente de como são, aprendem e entendem mais rapidamente se você reapresentar o que deseja mostrar. Desenvolva a habilidade de despertar emoções ao falar. Descubra como é possível conseguir entender e ser entendido por todas as pessoas. Exemplo: se você vende vidros, em vez de tentar explicar por que ele é resistente, faça uma demonstração batendo nele com força ou usando outro artifício. Se você vende impermeabilizante, não perca tempo explicando a química que o torna bom. Demonstre isso despejando água numa superfície na qual ele foi espalhado. Se você vende alimentos, permita e estimule a degustação. Isso vende mais do que qualquer explicação. Não tente convencer, prefira vencer. E mais, use sempre o poder das metáforas. Uma metáfora é uma figura de linguagem. Pode ser uma história, uma parábola, uma comparação com algo real, uma analogia com algo da natureza. As metáforas são um recurso de aprendizagem fantástico e garantido. Não espere que a pessoa acredite dinheiro para você, antes de conseguir que ela acredite em você. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. Mateus capítulo 13, versículo 34. 8. A verdadeira riqueza. Em todos os lugares aonde você for, em todas as empresas onde trabalhar, em todas as igrejas, associações e agrupamentos de seres humanos, você encontrará pessoas insensatas, ríspidas, mal-educadas, prepotentes, cheias de si, inchadas do próprio ego, que tratam as pessoas como se elas fossem lixo, ofendendo-as, tratando empregados como se eles fossem objetos, gritando com os outros como se eles fossem surdos, humilhando filhos e cônjuges na presença de terceiros, ignorando o que o ser humano tem de mais sagrado, sua dignidade. Tais pessoas são imbecis, retrógradas, infelizes, tolas, medíocres, que flutuam no próprio vácuo cerebral e se afogam no próprio limbo emocional. Passam a vida juntando lixo e agora despejam em cima dos outros. Acham-se nesse direito. Aprenda com tais pessoas. Existe uma frase que diz que nenhum ser humano é inútil. Em último caso, ele serve de mau exemplo. Observe-as e aprenda a fazer o contrário do que elas fazem. Aplicar esta ferramenta é muito simples. Jamais diga ou faça algo que leve uma pessoa a sentir-se pequena, diminuída diante de si mesma, de você ou de outras pessoas. Jamais diga ou faça algo que constranja alguém. Jamais faça a gozação de algo que seja importante ou sagrado para alguém. Respeite todos os seres humanos e ajude-os a preservar a sua dignidade. Existem pessoas que possuem um verniz emocional muito sensível, como um fio tênue, que pode se quebrar à menor pressão. Você nunca sabe quais os reais efeitos que suas palavras podem causar em alguém. Portanto, seja cauteloso. Muitos suicídios ocorrem por situações assim. Suas palavras podem criar abismos ou pontes. Lembre-se disso. Jamais tome algo da mão de alguém
quando a pessoa estiver se esforçando para fazer algo que você ou alguém pediu a ela. Seja cuidadoso com as brincadeiras que você faz com as outras pessoas, pois, sem querer, você pode destruir os sonhos mais preciosos que elas possuem. Jamais, em qualquer circunstância, repreenda alguém na presença de outra pessoa. Pratique o respeito em tudo o que você fizer. Respeite os outros. Respeite a si mesmo. Respeite todas as formas de vida. Afinal, se você não tem o poder de dar a vida, não se apresse em destruí-la. Seja brando e comedido ao falar, bem como na forma de agir com as pessoas. Você, assim como todos os seres humanos, é um construtor de destinos dos seus filhos, dos seus amigos, dos seus liderados, das pessoas que convivem com você. Portanto, construa destinos felizes e você colherá a recompensa em forma de êxito. Posto que eu sou imperfeito e necessito da tolerância e da bondade dos demais, também tenho de tolerar os defeitos do mundo, até que eu possa encontrar o segredo que me permita melhorá-los. Mahatma Gandhi. Abre aspas. Na multidão de palavras não falta o mal, mas o que modera os seus lábios é o sábio. Fecha aspas. Provérbios, capítulo 10, versículo 19. 9. Projetando verdades. Com os avanços da tecnologia, é possível a você, hoje em dia, projetar qualquer imagem diretamente do seu computador ou de um DVD player, num tamanho muito maior, simplesmente usando um projetor Datashow. Para isso, basta você conectar o player ou o computador ao projetor com um cabo HDMI, o qual transmite os dados através de sinais digitais. Seu cérebro é o melhor player já inventado. Ele é também o melhor e mais sofisticado computador já criado. Nos anos 60, o grupo de cientistas tentou uma maneira de duplicar o cérebro humano, mas desistiram do projeto por considerá-lo inviável, estratégica e financeiramente. Seriam necessários um espaço de 50 mil metros quadrados, 10 bilhões de células eletrônicas das que são usadas em computadores e, para movimentar tudo isso, energia equivalente a 1 bilhão de watts de potência. Lembre-se da lei da transformação, mencionada anteriormente, que você fala, produz o que você pensa. O que você pensa, produz o que você sente. O que você sente, produz o que você faz. E o que você faz, produz o que você consegue. Essa ferramenta permite a você transformar as pessoas naquilo que você deseja que elas sejam, pois seu cérebro projeta as verdades antes que elas existem. Tudo o que falamos tende a se concretizar. Por isso, as pessoas sempre serão aquilo que dissemos que elas são. Isso se aplica especialmente a filhos, empregados, sócios e amigos. Deus criou tudo através da palavra. Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 25. Mas nós, os seres humanos, seus filhos, Ele criou com as próprias mãos. Gênesis capítulo 1, 26 e 27. Somente a nós Ele deu o poder de falar, da palavra falada. Com isso, Ele queria que nós soubéssemos que nos foi dado o poder de criar com as palavras. Você cria e sempre criou sua vida com suas palavras. Pode ser que você nunca tenha percebido isso ou se apercebido disso. Afinal, na escola nos ensinaram tantas coisas inúteis e estéreis e nunca nos ensinaram algo tão vital, tão importante. Sua vida é hoje o que suas palavras disseram tempos atrás. Você se lembrar ou não disso, entender ou não isso, concordar ou não com isso, não muda esse fato. Jesus de Nazaré disse: E vos darei a chave do céu, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. Mateus 16, 19. Isso significa que qualquer coisa que duas pessoas concordam, através de palavras, sejam orações, imprecações, frases,
será ligada no céu. Portanto, fique atento às palavras que você costuma ouvir, falar ou com as quais costuma concordar, pois quem cala consente. Escolha bem as pessoas com quem quer conversar, com quem anda, para quem conta os seus segredos e planos. Nos escritos religiosos do mundo inteiro, encontramos duas variáveis para os dois mais importantes tipos de palavra: bem dizer e amaldiçoar. Nosso foco é a primeira delas, do latim benedicere. Bem dizer significa dizer algo bom sobre algo ou alguém. Fazendo disso uma verdade, isso significa que a nós foi dado o poder de alterar nosso destino e o de outras pessoas, através do uso correto das nossas palavras. Sempre que você desejar mudar alguma coisa, ou alguém para melhor, fale com a pessoa e da maneira como se ela já fosse daquela maneira, como se ela já estivesse daquela determinada característica. Ela se transformará naquilo que você disse a respeito dela, mesmo que ela não ouça suas palavras. Portanto, fale bem dos seus empregados, fale bem dos seus filhos, fale bem da sua família, fale bem do seu trabalho, fale bem dos seus amigos, fale bem do seu bairro, fale bem do seu carro. Projete novas verdades e elas se concretizarão em sua vida ao seu redor. As mudanças na sua vida serão sempre proporcionais ao seu conhecimento útil. Mike Murdock. A voz criadora em ação. Agora que você já conhece o poder criador das palavras, use-as com perícia e com sabedoria. Entenda como elas produzem as mais variadas emoções e reações nas outras pessoas, na vida humana e no mundo em si. As pessoas com as quais você convive poderão ser vistas por você como adversárias ou parceiras. Caso você as veja como adversárias, tentará lutar com elas o tempo todo para defender sua posição. Mas se você as enxergar como parceiras, pode ajudá-las a descobrir e a valorizar o potencial que elas possuem. Assim, elas se colocarão favoravelmente a você e às suas ideias, ajudando-o ao invés de se oporem a você. Com isso, seu guerreiro interior terá mais poder e atuará mais em sua vida. Com isso, você se afirmará cada vez mais como samurai. Deus, o Criador dos mundos, como vimos na nona ferramenta ao criar você, deu-lhe o poder de ser também um Criador com um C minúsculo. Ao permitir-lhe o uso da palavra falada e escrita, ele colocou à sua disposição os 3 maiores poderes do universo. As palavras certas liberam esses poderes, colocando-os à sua disposição, fazendo com que eles atuem a seu favor, alargando as suas veredas. Veja a seguir uma escala que demonstra as palavras que você mais deve usar e as que você menos deve usar. A que você menos deve usar: eu. Essa palavra afasta as pessoas e levanta uma barreira entre elas e você. A que você mais deve usar: nós. Ela aproxima as pessoas de você e abranda as contrariedades. As 2 que você mais deve usar: muito obrigado.